Tem alguma coisa escrita na parte de trás aqui? Mostra pra cá. Pra alguém não pensar que eu fiz alguma coisa. Tem alguma coisa escrita aqui? Vê se não é um mágico, cara. É um mágico. Então, ó, vira pra mim aqui. É um mágico. Isso é mágica. É um truque. Deus está Qualquer outra. dizendo pra você que está quebrando uma obra de macumba contra a tua vida na Meu Deus do céu. É muito. Eu olhei para esse moço e eu vi o diabo dando um grito do inferno, dizendo que queria fazer aquele carro capotar. Do carro de novo. Você numa velocidade, eu via você passando por um lugar, eu vi um carro que vinha, batia em você e eu vi aquele carro capotando. Esse é até fraco, né? Deus está dizendo, enquanto ele está aqui, abre essa parte. Enquanto você está aqui, Deus acabou de livrar e quebrar macumba contra você. Como eu não te conheço, também não sei teu nome. Mas Deus está dizendo que não vai haver morte na família Souza, alabacando. Ele vai. Levanta a mão para dar um grito. Eu botei aqui alguns sinais para que nós venhamos a entender como identificar os falsos profetas. Geralmente, eles falam gritando, né, para enquadrar, para mostrar poder, né, para enquadrar no conhecimento, né? Todos sempre vê o que é livramento de cova, de morte, de macumbaria, sempre eles puxam para esses tipos de assunto. Eles atuam como mágica, né? Como mágico, e falam enrolado às vezes, né? Para poder impressionar, né? Como eles treinam, né? Eles treinam para impressionar que é um ser especial, né? Eles treinam e falam de uma forma para impressionar, para mostrar que é um ser especial. 4. Ele sempre pega uma meia dúzia de pessoas, né, para Cristo, né? E sempre pergunta antes, né, antes de profetizar, e profetiza depois. Geralmente eles são brabos, né? Se a gente vê que alguém está observando, né, o poder deles, entre aspas, eles então questionam, né, sobre a conduta e o caráter, né, daqueles que estão o quê? Questionando. Reagem amaldiçoando pela boca, mesma boca que eles abençoam, entre aspas, como profeta. 6. Eles gostam de destaque, né? E ser conhecido como um ser Deus. 7. Geralmente eles não cultuam, eles só reparam, né, na sua, e centralizam-se como culto principal, né, e como importante. Eles sempre agem dessa maneira. 8. Os falsos profetas, né, eles chamam sempre atenção para eles. Sempre promove, sempre é a visão deles, né? Eles ignoram Mateus 6,33, né? Busca o reino do céu e a sua justiça. Geralmente os seus trabalhos induzem os seus ouvintes a fazer votos votos a eles, mas em nome de Deus. Se der certo, foi eles que fizeram. Se der errado, é porque não tiveram fé em Deus. Geralmente, suas palestras gritantes, né, conservam nas mentes medo, né? Medo, às vezes, até pavor. Geralmente são caráter opressores que paralisam, né? Paralisa a mente das pessoas, porque as pessoas, medo paralisa pessoas, produzindo, né, o medo, se tornando fácil de se manipular. A pessoa com medo fica sendo fácil de ser manipulado. Geralmente responsabilizam o próximo por falta de fé. Se algo der errado, mas se der certo, foi ele, ou então a sua instituição. Eles induzem a religiosidade na obediência como escravo, preso por correntes, campanhas, para se alcançar o objetivo. Geralmente, você tem que lutar incansavelmente, né, sem questionar, por objetivos
órgãos de organizações, não por sua vida. Tem que ter coletividade na religiosidade, nos sonhos e objetivos alheios. 15. Geralmente te conhece, né? A dar-se e dar-se sem questionar, e eles para receber de Deus. Geralmente eles te conhecem, né? Sempre, né? No dar, mas quando você questiona no receber, ele já não te conhece tanto assim, né? 16. Geralmente lideram liturgias para executar, né? Pagar, nunca se libertar. Os profetas atuais ignoram Jesus, né? Como profeta, que findou aquele ministério, né? De Hebreus 1:1. E o profeta foi até João, né? E ali João chegou, né? João abriu o caminho para o profeta, não era mais os profetas, né? Os dons de profetas, que lá em Efésios 4:11 diz que ali que profetas é um dos dons que foi dado a Deus para que antes de Jesus, né? Esses dons ministrava sobre o povo. Os profetas de hoje traz à existência o batismo que é de João, né, do homem, né? Ele sabe que fala, na verdade, João batizou com água, mas na verdade Jesus batizou com o Espírito Santo, mas eles ignoram totalmente e continuam o batismo das águas, né? Porque aí eles continuam sendo o quê? Profeta, porque os profetas foram até João. Então, os profetas de hoje trazem à existência o batismo de João para conservar o ministério que anticristo, ou antes de Cristo, né? Pois em Cristo só há um Deus, um só batismo, não é verdade? Então, uma verdade, um só caminho. Na verdade, João Batista, né? Ele batizou com água, mas Jesus não, né? Enfim, mas Jesus ainda vive, né? E mais Jesus batiza o quê? Com o Espírito Santo. Pelos seus frutos os conhecereis. Que frutos, né? Pelos frutos de Gálatas 5:22, né? Geralmente a gente, né? Os frutos deles de Gálatas 5:22 é até você questionar ou os contrariar, né? Então é isso. Então eles anulam, né? Jesus como profeta e eles se intitulam, né, como profeta até os dias de hoje, anulando a palavra de Deus. Eis que estarei convosco que todos os dias. Então, para concluir, o falso profeta confia no velho pacto, né, no orar e no praticar, para disciplinar os seus seguidores a ser desgraçados, né? Desgraçados, quer dizer, fora da graça de Deus. Hoje, quando eles se apresentam como um falso profeta, eles querem adivinhar CPF, identidade, isso, aquilo, outro, né? Que um saiu da cova, teve livramento disso, livramento daquilo. Falam coisas que não é as mesmas profecias que eram profetizadas, né, no tempo antes de Jesus. Era profecias, assim como Isaías, né? Ele profetizava mesmo o que iria acontecer lá na frente. Então vamos estar ligados que é falso profeta. Cautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Pelos seus frutos os conhecereis. Como identificar um falso profeta? Vamos a Hebreus 1:1, que diz: havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Então vamos começar a já observar o que é falso profeta. Se está depois de Jesus, é falso profeta, que o profeta foi antes de Jesus. Mateus 21:10. E entrando ele em Jerusalém,
toda a cidade se alvoroçou e perguntavam: quem é este? E as multidões clamavam: este é o profeta Jesus de Nazaré, da Galileia. Para concluir, que falso profeta é os que são de depois de Jesus, porque Mateus 11:13, porque todos os profetas e a lei profetizaram até o quê? João. Se profetiza depois de Jesus, que Jesus era o profeta, então este é falso profeta. O dom de profeta foi até João. João 1:21 diz assim: então lhe perguntaram para João: quem és, pois? Ele disse: és tu Elias? Ele disse: não sou. És tu profeta? Respondeu ele: não, porque o profeta era Jesus. Aqui em 2 Pedro 2 diz assim, cabeçalho: os falsos mestres, seu caráter, obras e justo castigo, assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, até ao ponto de renegarem o soberano Senhor, que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina de destruição. E muitos seguirão as suas práticas libertinas, e por causa deles será infamado caminho da verdade. Também movidos por avareza, farão comércio de vós com palavras fictícias. Para eles o juízo lavrado a longo tempo não tarda, e a sua destruição não dorme. Voltando a Mateus 21, tendo Jesus entrado no templo, expulsou a todos os que ali vendiam e compravam. Versículo 11: e as multidões clamavam: este é o profeta Jesus. Tendo Jesus entrado no templo, expulsou a todos os que ali vendiam e compravam. Ele expulsou todos os cambistas e as cadeiras ele empurrou, que vendiam pombas. E disse-lhes: está escrito, a minha casa será chamada casa de oração. Vós, porém, a transformais em covil de salteadores. Quando disse, que a lei e os profetas foram até João. Então nós temos que escolher ou a lei, com os profetas, ou Cristo, Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes, e não vos submetais de novo a jugo de escravidão, Paulo disse: vos digo que se vos deixardes circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. Então, se andares pelos rudimentos, pelas regras, disciplina da lei, Cristo de nada, a cruz, o amor da cruz, o sacrifício da cruz que já foi feito. Se andarem observando, o Cordeiro de lá de Êxodo, é porque o Cordeiro Santo Jesus de nada lhe aproveitará. De modo, de novo testifico a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. Se estás lá pelo Cordeiro lá de Êxodo, então está diante de Jesus, ainda não veio para esse povo, De Cristo vos desligardes, desgraçado. Desligardes, vós que procura justificar-vos na lei, das graças decaíste, está desgraçado. Então, vamos terminar. De Cristo vos desligastes, vós que procuras justificar-vos na lei,
Da graça o quê? Decaíste. Aleluia, porque nós, pelo Espírito, aguardamos que a esperança da justiça que provém da fé. Vamos entender este versículo 5, porque aqui ainda não tinha chegado o ano 70 DC, o ano da justiça, da vingança do nosso Deus, que isso é um outro vídeo. Amém? É o dia da vingança que está lá em Isaías, naquele profecia de Isaías 61, ali no versículo 2, me parece, está escrito ali, o dia da vingança. Então aqui não tinha chegado, porque aí por isso ele disse, porque nós, pelo Espírito, aguardamos a esperança. Então eles estavam aguardando a esperança, que é da justiça, que aconteceu no ano 70 DC. Então, um exemplo real de profetas que foi antes de Jesus. Olha o que Isaías disse em 61. As boas novas da salvação, que veio 700 anos depois. Olha só, Isaías 61. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados. Enviou-me o quê? A curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados, a pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia o quê? Da vingança do Senhor. Isso era sim a profecia, porque esse dia da vingança foi o ano 70 depois de Jesus. Então, o dia do juízo, né? Então, o dia que completou a transição de Jesus de Nazaré para Jesus Cristo, do Filho do Homem para o Filho de Deus, da cruz do Filho do Homem, do sacrifício do Cordeiro Santo, para o dia do juízo, o Filho de Deus, né? Na derrubada do templo, do qual proclamou Jesus de Nazaré, em Mateus 24. Eu não conheço a senhora, mas Deus me deu uma revelação da senhora no meio do culto e mandou ligar para a senhora. Eu posso falar com a senhora? Pode. A senhora tem pai e mãe ainda? Tenho. A senhora conhece a dona Dolfina? Conheço. Quem é? Minha mãe. Sabe por quê? Porque Deus acabou de falar que está livrando a tua mãe, sabia? Deus está mandando dizer, eu não sei aonde tu mora, mas tem um anjo saindo de Canoas e indo em Sapucaia, no bairro Colonial. De igreja em igreja, Moisés Cordeiro, Moisés Lobo, Bispo Moisés Lobo, viajava com o mesmo modus operandi desses camaradas. Que, na minha opinião, eles devem comprar esse curso na Deep Web. Eles devem ter, de forma secreta, uma espécie de convenção dos falsos profetas, onde todos eles se reúnem para ficar trocando novas técnicas, novas fórmulas, e assim seguir destruindo o Evangelho e a igreja brasileira, destruindo sonhos, destruindo vidas, mudando o país. A missão dessas pessoas certamente é enriquecer e perverter, porque a partir do momento que um aspirante a pregador, a pastor, ao que for, vê que ter dinheiro, ter sucesso, entre aspas, não é aquilo que, ou pelo caminho qual lhe foi ensinado, e sim fazendo o que o cara está fazendo, aí vem de imediato. Só a convenção dos falsos profetas te ensina. Só o curso da Deep Web vendido pelo profeta das Arábias vai te ensinar. Até um cemitério. Também? Cemitério Santo Antônio. Mentira. Fizeram uma obra de macumba contra a vossa pessoa. O meu Deus entra agora. O anjo. Caramba, eu acho que é um São. Levando um ensaio. E o anjo está tirando o nome de lá de dentro. Porque era para o senhor morrer num acidente. Mas o senhor vai morrer daqui a pouco. Mas sabe o que Vai morrer num dinheiro para ele. Deus falou? Eu estou livrando alguém que chama de Xande, mas é um Alexandre.
escrito na parte de trás aqui? Mostra pra cá. Pra alguém não pensar que eu fiz alguma coisa. Tem alguma coisa escrita aqui? Vê se não é um mágico, cara. É um mágico. Então, ó, vira pra mim aqui. É um mágico. Isso é mágica. É um truque. Deus está Qualquer outra. dizendo pra você que está quebrando uma obra de macumba contra a tua vida. Meu Deus do céu. É um... Eu olhei para esse moço e eu vi o diabo dando um grito do inferno, dizendo que queria fazer aquele carro capotar. Do carro de novo. Você numa velocidade, eu via você passando por um lugar, eu vi um carro que vinha, batia em você e eu vi aquele carro capotando. Esse é até fraco, né? Deus está dizendo, enquanto ele está aqui, abre essa parte. Enquanto você está aqui, Deus acabou de livrar e quebrar macumba contra você. Como eu não te conheço, também não sei teu nome. Mas Deus está dizendo que não vai haver morte na família Souza Alabacando. Como águia voamos sem limites, vamos compartilhar nossos sonhos. Se inscreva, deixe seu like. Lá, a irmã Darcy, ajudar a irmã Darcy Maria aí. Entendeu? Não esqueça, pega aí. Acredite, você pode voar sem limites. Nunca pare de lutar, nunca pare de sonhar. Como águia voamos sem limites. Vamos compartilhar nossos sonhos. Se inscreva, deixe seu like. Como águia, vamos voar para a vitória. Se inscreva.